Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 58. Haveis dito que os espíritos destinados a ser humanizados, por terem errado muito gravemente, são lançados nas terras primitivas, virgens ainda do aparecimento do homem, do reino humano, mas preparadas e prontas para essas encarnações, e que aí encarnam em substâncias humanas, às quais não se pode dar propriamente o nome de corpos, nas condições de macho e fêmea, aptos para a procriação e para a reprodução. Quais as condições dessas substâncias humanas? São corpos rudimentares. O homem aporta essas terras no estado de esboço, como tudo que se forma nas terras primitivas. O macho e a fêmea não são nem desenvolvidos, nem fortes, nem inteligentes. Mal se arrastando nos seus grosseiros invólucros, vivem como os animais, do que encontram no solo e lhes convenha. As árvores e o terreno produzem abundantemente para a nutrição de cada espécie. Os animais carnívoros não os caçam. A previdência do Senhor vela pela conservação de todos. Seus únicos instintos são os da alimentação e os da reprodução. As gerações se sucedem, desenvolvendo-se. As formas vão se alongando e tornando aptas a prover as necessidades que se multiplicam. Mas não é nossa tarefa traçar aqui a história da criação. O espírito vai habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias constitutivas do planeta. Esses corpos não são aparelhados como os vossos. Porém, os elementos que os compõem se acham dispostos por maneira que o espírito os possa usar e aperfeiçoar. Não poderíamos compará-los melhor do que a criptógamos carnudos. Podeis formar ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas, particularmente nos lírios. São massa quase inerte, de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Eis, ó homem, a tua origem, o teu ponto de partida quando o orgulho, a inveja, o ateísmo, surgindo mesmo no centro da luz, a indocilidade e a revolta te fizeram falir em condições que exigem a primitiva encarnação humana. Não desvies horrorizado o olhar, antes bendize do Senhor, que te permite elevar os olhos para Ele e entrever a imagem da perfeição nos espíritos radiosos que os cercam. Cabe aqui dar aos homens uma instrução séria, a fim de que não sejam levados a ver nessas encarnações primitivas ou nas suas causas uma feroz vingança da divindade. Deus não se vinga. Que necessidade teria de vingar-se? Apenas a sua sábia previdência coloca o espírito orgulhoso, que se considera a força do universo, em condições de reconhecer a sua fraqueza. Procede como pai de família que, depois de consentir que o filho presunçoso tente levantar o peso que o vira erguer, exercita a força do menino, proporcionando-lhe meios de a desenvolver pouco a pouco, a fim de aprender a usar dela. Tais encarnações, por mais horríveis que possam parecer, são um benefício imenso feito ao espírito. Tendo falido,
convém que ele se submeta ao jugo dessa mesma matéria, da qual se acreditava senhor, a fim de bem compreender a sua impotência e de adquirir pelo exercício e pelo combate a força, a destreza e, sobretudo, a experiência que lhe faltavam. Ora, aquilo que pune o espírito é também o que o regenera. Sem essa terrível provação, ele ficaria vicioso e seu poder, se fosse mantido, se tornaria nocivo à harmonia universal, o que é impossível. Assim, pois, só por uma paternal previdência e unicamente no interesse do seu adiantamento meritório, o espírito se vê condenado a sofrer encarnações que o seu zelo, o seu arrependimento, a sua docilidade podem abreviar e abrandar ao infinito. Dissemos acima, a previdência do Senhor vela pela conservação de todos. As espécies incapazes de se defenderem não são atacadas de modo positivo. Têm seus inimigos, mas entre seres tão fracos quanto elas, e não entre os que as destruiriam completamente, achando-as sem defesa, sem meios de fugir. Cada espécie busca a alimentação que lhe é apropriada, não procurando nunca a que seja estranha aos seus apetites. O homem, no estado de encarnação primitiva e rudimentar, não tem que temer mais inimigos do que o tem a esponja, que só é vítima dos insetos que dela se nutrem quando chegou o termo da sua duração material. Nem a carnívoros, nem a herbívoros, nem a nenhuma das espécies de peixes ou de pássaros serve ela de alimento. Chegado no seu desenvolvimento, ao período em que os carnívoros o atacam para devorá-lo, o homem já não se acha mais sem defesa e sem meios de fugir. Dizemos os carnívoros e não os herbívoros, por isso que o caçador não persegue a caça que não tenha para ele atrativo. Dissemos há pouco, o homem, no estado de encarnação primitiva, não é mais do que massa, quase inerte, de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja, ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Dissemos mais, as gerações se sucedem desenvolvendo-se. As formas se vão alongando e tornando aptas a prover as necessidades que se multiplicam. A matéria está sujeita a um desenvolvimento regular. Os espíritos, se elevam, transpõem os graus desse desenvolvimento sem neles tocarem. Há sempre categorias de espíritos em correlação com os graus das encarnações. Desde o estado de encarnação primitiva até a forma humana, não há outra coisa senão um tipo único em germen a desenvolver-se. Tipo único, mas que se modifica à medida que o seu desenvolvimento se opera, de conformidade com os meios em que se vai encontrando. Podeis daí tirar outras conclusões relativamente à elaboração do espírito nos diversos reinos da natureza. Efetivamente, o que se dá com a origem do tipo humano, que provém do limo diluído e fecundado, se verifica também com o princípio das primeiras plantas, dos primeiros animais. São, em começo, simples vegetações microscópicas que se desenvolvem, crescem, se estendem por sobre ou sob o solo e produzem sementes que, transportadas a diversos pontos, sofrem as influências da terra que as recebe, das águas que as regam, dos calores que as fecundam, dos fluidos, enfim, que as envolvem. Surgem depois os tipos animais, que passam pelas mesmas transformações, seguem os mesmos desenvolvimentos determinados pelas mesmas causas.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.